Que são muito mais ligados à nossa ancestralidade, aflorarem, né? Então, qual é o nosso personagem? Qual é o personagem que nós colocamos na nossa existência? Para a gente começar a entender um pouquinho sobre gratidão, vou percorrer aí um contexto, né, de um significado da gratidão, né? Como a gente expressa essa gratidão. E a gratidão ela está muito relacionada ao nosso emocional. Eu ouvi um sábio esses dias falando aí, ele disse assim: a gente é feliz e depois é grato, ou a gente é grato porque é feliz? E aí eu fiquei nessa dualidade, né? Qual dos dois cenários eu me encaixo? Será que eu primeiro preciso ser feliz para depois eu ser grato? E muitas vezes a felicidade ela está relacionada ao que a gente conquista, seja de bens materiais, seja de relacionamentos, seja alguma coisa que nos complete. E ele até trouxe a reflexão, né? Muitas vezes a gente vê uma pessoa que não tem muitos bens dizendo: ah, se eu ganhar um grande prêmio e ficar rico, eu vou ser feliz. De outra maneira, a gente vê muitas pessoas que têm muitas posses e não têm uma felicidade. Então, quando a gente cai nesse contexto de começar a analisar as nossas emoções, a gente percebe que a gratidão ela não está relacionada a ter coisas, a ganhar coisas. Ela significa na nossa vida o fazer sem esperar receber. Agora eu pergunto, né? Como é difícil esse tipo de exercício? Quanto é difícil, né? Muitas vezes a gente, vou dar um exemplo meu como pai, por exemplo, você faz um monte de coisa pelos filhos, né? Lá no fundinho ainda fica aquela coisa assim, cara, eles podiam me agradecer, eles podiam me dar um abraço, eles podiam retribuir de alguma forma isso que foi feito, seja no âmbito material, um jantar, um almoço, ou seja até mesmo numa conversa, numa roda de conversa que você tenha dentro da família. Então ainda é muito automático, e eu percebo isso em mim, o quanto é automático, né, quando a gente faz e espera receber. Por quê? Porque isso ainda está muito relacionado às nossas emoções. Esse dar e receber, né, ele ainda é muito vivo no nosso dia a dia. E aí, Joana de Ângeles traz, em alguns momentos do livro, essa conscientização, né, de parar de esperar, de esperar uma retribuição. De dar não significa receber, mas dar também é a nossa obrigação como cristão, como um irmão que está nesse mundo e que a gente faz parte de um conjunto, a gente não está solto aqui nesse universo. Nós temos uma ligação com todos. Olha nós hoje aqui, nós estamos reunidos, talvez alguns rostinhos eu não tenha já tido convivência, outros talvez a gente já tenha se esbarrado, mas a gente está parando esse instante para dividir as experiências adquiridas de um estudo, de uma leitura, bem colocado também antes aí na pré-palestra, aí, quando a gente estava conversando, dos estudos que são feitos na casa, que cada um carrega um pouquinho
e chega lá e vira um todo muito grande, um estudo muito bem feito, muito bem desenvolvido. Então, a gente percebe que a gente vai para lá e não é um dar e receber. Nós estamos indo lá para dar. A gente recebe porque a gente quer se nutrir da doutrina espírita, a gente quer se nutrir daquelas palavras que vão, de alguma forma, melhorar a nossa experiência de vida. Então, a gente vai de coração aberto. Só que hoje em dia, assim, já há uns milhões de anos aí, não é assim que funciona. A gente sempre está nessa coisa nessa máquina, né, de dar e de receber. Aí, Joana fala nessa reflexão, né, de conscientizar que não é dar para receber, e aí ela coloca alguns tópicos, por exemplo, né? O que seria bom a gente se conscientizar na nossa existência? Evocar de alguma maneira, de alguma forma, os nossos melhores sentimentos, as nossas boas energias, as nossas boas vibrações. Ter uma conscientização íntima. Muitas vezes nós vamos errar e vamos errar muito ainda na nossa existência. Mas não significa que por errarmos, a gente também precisa se culpar. A gente precisa pegar aí um chicote e ficar batendo nas nossas costas. Nós estamos exatamente para isso. A gente precisa perder um pouco do medo, perder um pouco da ansiedade do erro. Por quê? Porque errar faz parte desse processo. Ela traz uma história, né? Que o diamante, antes de ser um diamante, é uma pedra muito bruta, é uma pedra que não tem valor comercial e nem visual, que é depois de receber todo um processo de lapidação. E aí eu trago isso para a minha vida, né? Eu me olho como um diamante bruto em desenvolvimento. E para esse diamante virar uma peça bonita, que vá compor muito valor, ele precisa receber muito atrito. Ele precisa sofrer um processo de lapidação muito intenso. E o que é nessa metáfora que Joana utiliza do diamante? Nós todos somos diamantes, brutos, uns mais lapidados, outros um pouco menos, mas que estamos no caminho do desenvolvimento para sermos um diamante muito valioso. Só que nós precisamos permitir que esse processo de lapidação, ou seja, que as dificuldades da nossa existência sejam vivenciadas, que a gente se permita errar e acertar, que a gente não cobre muito do outro sem antes olhar para dentro de nós, que é essa conscientização íntima que a gente precisa fazer, né? E tudo nessa existência a gente precisa buscar com alegria. Então, ela trouxe alguns tópicos assim para a gente entender o significado e a visão dessa conscientização da nossa vida, da nossa existência. E aí, o que a gente precisa trabalhar olhando para nosso íntimo, né? A gente precisa se acostumar a não reclamar, a gente precisa se acostumar a não exigir do outro algo até que não está desenvolvido em nós. Nós precisamos não ter as nossas carências. Muitas vezes a gente é aquela criança ainda bem carente, né, que precisa de muito reconhecimento, a gente precisa muito que as pessoas estejam toda hora nos bajulando, toda hora nos colocando numa posição de evidência. Joana, eu entendo, ela é uma pessoa que ela não passa a mão, ela vem nos descortinando esse romantismo que a gente faz na nossa existência, né? Ela é mais direta, ela é mais. Cara, você quer esse resultado?
você vai ter que fazer isso. Você vai ter que trabalhar o seu interior, você vai ter que trabalhar a sua reforma íntima e com muita alegria. Isso vai te dar um resultado no final diferente do que você estava projetando. Então, Joana de Ângeles, ela muitos dizem que é uma leitura difícil, de fato. Eu ando com o livro e aprendi agora a andar com o dicionário junto, porque a gente precisa ir fazendo as duas coisas. Os termos que ela utiliza são termos bem rebuscados e tem uma contextualização, e nós precisamos, às vezes, buscar essas interpretações que Joana está querendo nos dizer para que a gente entenda de fato esse material riquíssimo que ela nos apresenta quando ela fala de gratidão. E aí ela traz para uns outros tópicos, né? Como despertar esse diamante que existe dentro de nós? O que nós precisamos fazer? Aí ela busca muita colocação no autoconhecimento. Nós precisamos buscar o autoconhecimento. Nós precisamos buscar esse ser que existe dentro de nós e que muitas vezes a gente divide. Porque isso é da carne. Porque isso é do espírito. Eu acho que é uma coisa só. Nós habitamos essa matéria. Ela que está servindo para a nossa evolução. Então, olha o quanto nós precisamos olhar para dentro de nós, olhar para o nosso interior e perceber que nós somos um conjunto funcionando para que o nosso cosmo, o nosso universo, as pessoas que nos rodeiam, elas entendam que nós estamos buscando essa melhoria e esse lapidar o nosso diamante, né? Num outro momento, ela traz assim, ainda isso eu estou falando sobre a expressão da gratidão e seus significados, tá? Precisamos ter gratidão pelo bem que te chega, pelo mal que não te chega e pelo mal que chega também. Então, olha que difícil essa lição. Nós precisamos ter gratidão pelas coisas boas que acontecem na nossa existência, pelas coisas que nós consideramos ruins, mas que de alguma forma não chegaram até nós. E também nós precisamos ser gratos pelas coisas que nós consideramos ruins e desafiadoras ainda na nossa existência e que chegam até nós. Então, às vezes a gente reclama, poxa, eu tenho um colega de trabalho que é tão difícil, uma pessoa tão difícil, eu tenho um familiar que é tão difícil, eu não tenho sorte, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas será que a gente já olhou para isso com olhos de gratidão? Que de alguma forma aquilo é necessário para que a gente se desenvolva nessa existência, para que a gente se desenvolva nessa vida? Então, a gente precisa começar a colocar na balança esses três itens. Sempre pensar o bem que me chega, o mal que não me chegou, que aí a gente fala, nós fomos protegidos, e até pelos desafios que chegam na nossa vida. Percebam que eu uso pouco a palavra problema, porque eu acho que problema é uma coisa tão comum hoje que as pessoas popularizaram, que ter mais um problema virou uma coisa normal. Agora, quando você muda a palavra problema para desafio, parece que dá vontade de você vencê-la, parece que dá vontade de você passar por cima dela, como se você tivesse aquela motivação e aquela força para ganhar uma guerra, entre aspas. Então, a gente precisa ter cuidado com as palavras que a gente usa no nosso dia a dia, porque isso também nos desestimula, porque isso também nos deixa num estado tristes. Muitas vezes a gente está vivendo um luto e a gente acha aquele luto ruim e aí a gente já não vê mais saídas. Olhar com gratidão para a vida é achar uma saída para cada momento da sua vida.
É você entender que existe muito mais a ser agradecido, há muito mais a agraciar do que a reclamar. Então a gente começa a mudar um pouco a nossa engrenagem. Se alguém tiver a oportunidade, esse livro também são as elucidações psicológicas à luz do Espiritismo. Esse cara aqui virou meu companheiro para eu ler Joana de Ângeles, porque muitas vezes ela usa o termo, mas o que é um autoconhecimento? Aí a gente vem aqui para o livro e vai buscar autoconhecimento e vai buscar outras referências na doutrina, aonde a gente consegue entender com mais facilidade o que é autoconhecimento. Certa vez eu fui dar uma palestra, a pessoa disse assim: olha, você não vai me trazer um monte de problema e chegar no final e não dar nenhuma solução. Eu disse: eita, eu acho que eu estou no lugar errado fazendo a exposição errada, porque a exposição ela é nada mais do que o olhar do Daniel para dentro da doutrina. Que cada um desses rostinhos lindos que estão aqui acompanhando a conversa hoje, se lerem a mesma leitura que eu estou lendo, talvez terão uma outra visão. E está tudo bem. E é assim que nós avançamos. E é assim que nós evoluímos para um caminho que é mútuo, de conhecimento, de partilhas. E aí a gente precisa ter essa gratidão. Nossa, eu fiz a leitura, mas eu perdi, parece que metade do capítulo, porque outra pessoa leu e teve outra visão. E é assim que a gente cresce hoje. E é assim que a gente evolui e a gente vai limando esse diamante que mora dentro de nós. Mas para falar de gratidão, a gente precisa tocar um pouquinho mais dentro da gente, né? E Joana traz muitas reflexões sobre as nossas sombras. E aí, quando a gente fala em sombra, parece que a gente está falando de um negócio mal, de um negócio ruim. E nem sempre as nossas sombras, as nossas imperfeições, elas são ruins. Primeiro, porque as nossas sombras nos ajudaram a chegar até aqui hoje. Então, elas fazem parte da nossa ancestralidade, elas fazem parte lá do nosso primitivismo, quando a gente ainda morava em cavernas, quando a gente tinha que caçar, quando a gente tinha que sobreviver de alguma maneira em épocas difíceis. Hoje está tudo bem, nós estamos vivendo uma pandemia e do conforto do nosso lar, se não uma boa maioria, mas 20 ou 30% de toda a população no Brasil pode trabalhar de casa, pode se relacionar de casa, pode visitar seus parentes sem sair de casa, com uma videoconferência. Então, olha como nós evoluímos a nossa tecnologia, como nos abraçou, nos trouxe para mais perto a tecnologia também. É bem verdade que em muitos lares, muitas casas, ter internet ainda é um luxo. Ter um computador em casa também é um luxo. Então, o que, por exemplo, para o meu filho de 12 anos, ele virou para mim esses dias e falou: pai, eu nasci em 1979. Ele virou para mim e falou assim: pai, eu não acredito. Eu disse: cara, o que aconteceu? Pai, você nasceu sem internet. Não existia internet na sua infância. Eu disse: pois é, filho. A internet surgiu em 1995, ou seja, eu e mais uma galera aí, nós não somos do tempo da informática, nós não somos do tempo da internet. E a internet, quando surgiu na minha casa lá em 2000 e alguma coisa, ela era de escada, era de telefone, com muito mais demora. Eu lembro dos sábados de madrugada que eu tinha que ficar lá se eu quisesse consultar alguma coisa, porque era quando só era um pulso de telefone na época que a gente conseguia navegar um pouco mais, não gastava muito. E hoje a internet parece que assim, a gente chega na casa da outra pessoa, a primeira coisa, qual é a senha do Wi-Fi? Virou uma normalidade. E aí, por exemplo, para os meus filhos, não é normal ir para um lugar e não ter internet.
Olha, nós estamos falando de 10, 12, 13, 15 anos atrás. Como as coisas evoluíram, como as coisas foram facilitadas nesse momento da nossa existência, né? Então, e como usar todas essas ferramentas para que a gente consiga bem usar, como ser grato a tudo isso que a gente tem hoje, né? E aí, voltando às nossas sombras, tocar nas nossas sombras, tocar naquilo que ainda somos e que fica adormecido muitas vezes, e desperta em algum momento, por exemplo, o que seria uma sombra perturbadora? Tô lá eu no trânsito, dirigindo, tranquilo, ouvindo minha música. De repente acontece uma colisão. Graças a Deus ninguém se machucou, mas eu saio do carro muito exaltado, querendo briga. Pronto, eu sou uma pessoa que no dia a dia é tranquila, é uma pessoa calma, uma pessoa controlada, equilibrada, mas num dado momento a minha sombra veio à luz. Ou seja, aquilo que estava adormecido em mim surgiu. E aí, como controlar essas nossas sombras? Como controlar esses instintos que nós temos ainda? E aí, Joana de Ângeles fala o seguinte: nós precisamos desenvolver a consciência de nós. Nós precisamos entender o que nos machuca, o que nos fere, o que nos tira do nosso equilíbrio. E isso é um exercício muito profundo para a gente tocar no nosso ego, no nosso self, né, que é a nossa imagem externa. E aí, o que se constitui as nossas sombras? É um exercício que a gente precisa fazer diariamente, a gente precisa fazer a todo instante, se olhar, se perceber, o que está tirando a gente da nossa zona de estabilidade. Outra coisa que eu queria reforçar sobre sombras a gente precisa ter essa noção de que sombras não são só coisas ruins. Muitas vezes, quando estamos com medo, o que eclode na gente? O que surge no automático? A reação de fugirmos. E isso é uma sombra que está em nós, mas que não é ruim de todo tamanho, né? A gente temer algumas coisas é bom. A gente tem esse senso de nos protegermos, né? De proteger o nosso organismo, né? Joana de Ângeles traz que na maior parte dos nossos dias nós estamos com as nossas miopias emocionais. Então, para nós que usamos óculos, a gente bem sabe o que quer fazer uma leitura e às vezes a gente não conseguir ler direito. Por quê? Porque falta alguma coisa, falta uma claridade. Parece que algumas coisas estão turvas. Parece que uma letrinha emenda na outra. Eu chego um dado momento que nem com óculos eu consigo mais prosseguir numa leitura. E aí ela fala dessa miopia, que muitas vezes a gente corrige ou com uma cirurgia ou com o uso de óculos. E esse é o propósito, esse é o propósito que ela faz com a gente. Que a gente comece a olhar para nós com uma lente, para a gente ver quem realmente somos. Muitas vezes a gente se olha na frente do espelho e diz assim: nossa, eu sou uma pessoa muito legal, sou uma pessoa muito equilibrada. Isso é ótimo para a autoestima. Mas será que de fato nós somos assim? Será que essa bondade ela vem do fundo do nosso coração? Será que isso não está no nosso automático e a gente tenta se convencer, mas a gente não quer olhar para dentro da gente e ver quais são as sombras que nos tiram ainda da nossa estabilidade? Quando a gente fala em ego, o ego ele está relacionado à nossa infância, à nossa criança que ainda somos, ao que a gente ainda como criança precisa para ter os nossos desejos atendidos, para ter as nossas satisfações atendidas. E aí, quando Joana de Ângeles fala sobre self, é um caminho que a gente percorre afastando um pouco mais o ego e trazendo um pouco mais de
luminosidade para a nossa existência, para que a gente se preocupe com coisas que realmente valem a pena a gente se preocupar. Essa ligação entre ego e self, tudo que a gente anula entre um e outro, viram as nossas sombras, que são depositadas lá no nosso inconsciente. Joana de Ângeles, ela fala muito sobre a teoria de Freud, sobre a teoria de Jung, que na psicologia são duas vertentes de análise, né, de pacientes e de clientes. Então, quando a gente começa a fazer as conexões, né, com o inconsciente, com o que é consciente, a gente percebe que está muito ligado ao nosso ego, ao nosso self, né? Às nossas sombras, o que a gente recalca, o que a gente soterra lá dentro da nossa consciência e que a gente não quer tocar de jeito nenhum. Então, Joana de Ângeles faz nesse livro um convite muito grande para que a gente possa tocar nessas sombras, que a gente possa tocar nisso que nos desestabiliza de uma vida equilibrada, para que a gente traga para o consciente. Lógico que a gente não vai conseguir tratar tudo de uma hora para outra. Não é essa, talvez, nem a nossa capacidade. Mas ela não se furta, ela não foge de nos dar esse compromisso do autoconhecimento, de buscar dentro de nós esse verdadeiro eu, para que desperte para uma vida que, de fato, a gente enxergue tudo que a gente possa agradecer. É nesse sentido que ela nos convida a trabalhar. Ela traz ainda muito sobre o inconsciente coletivo, né? E aí o nosso inconsciente coletivo, ele está todo interligado com as pessoas que vivem ao nosso entorno, que muitas vezes nós precisamos, né, nos adequar a uma sociedade, a alguns hábitos, nós precisamos viver em acordo ou de acordo com o que uma sociedade vive, para que a gente não seja expurgado, né? Que a gente não seja expulso dela. Então, muitas vezes, nem é o que a gente pensa, não é o que a gente quer, não é o que está alinhado com os nossos valores morais, mas a gente acaba cedendo, porque senão a gente vai viver sozinho. Porque as pessoas, muitas vezes, impõem ritmos, vícios que a gente precisa estar em consonância, porque senão parece que a gente vive em outro mundo. E aí a gente parece que não consegue viver com ninguém. Eu percebo isso muito forte nas redes sociais, principalmente em assuntos fortes, tá? Não é meu propósito, nunca será numa palestra entrar em assuntos que são de conflito. Mas vamos pegar um exemplo? Se a gente falar hoje sobre política, acontece um verdadeiro tsunami de informações, de visões, de ideias e de que eu estou certo, ele está errado, e que isso e que aquilo. Há pouco tempo, 2 anos e pouco atrás, ou menos disso, quantas famílias se dissolveram em discussões numa eleição que aconteceu em nosso país? Quantos amigos deixaram de ser amigos por conta de opiniões divergentes? Quanta incapacidade nossa de aceitar a opinião diferente da nossa. Então, quando a gente fala do inconsciente coletivo, ela traz essa abordagem de uma maneira ampla de como ainda estamos gatinhando muito no ego, de que tem que ser do meu jeito, de tem que ser da minha vontade, que o meu é melhor que o do outro. Quanto tempo nós vamos precisar
Quantas amizades nós vamos precisar dissolver? Quantas famílias nós vamos precisar ver em irmão não falando com irmão, mãe não falando com filho, pai não falando com mãe, e assim vai, por questões de alimentar o nosso ego, de trazer essa vontade de que a nossa opinião sempre tem que prevalecer. Nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos cada vez mais colocar na nossa vida perguntas e não certezas. Porque certeza talvez a gente tenha uma, né? Que nós temos um tempo aqui nesse planeta. E o nosso tempo está passando. E aí, o quanto mais nós vamos precisar ainda ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, para que a gente possa entender que a gente tem que viver agradecendo, que a gente recebe muito mais do que dá. O quanto nós somos ainda infantis de achar que nós damos muito e recebemos pouco. Percebam, o alimento que a gente prepara graciosamente para as nossas famílias, que a nosso lar é colocado à nossa mesa. Vou pegar um exemplo simples, um alimento que todo mundo gosta, inclusive meus filhos, brócolis. Olha quantas pessoas estão envolvidas no processo desse brócolis chegar até a sua mesa. Mentira, tá? Meus filhos não gostam de brócolis, isso não é verdade. Mas quantas pessoas estão envolvidas? A pessoa que vai arar a terra, a pessoa que joga a semente, a pessoa que vai regar, a pessoa que vai colher, que vai encaixotar, que vai transportar, que vai chegar num centro de distribuição, que depois vai chegar no supermercado até a gente poder comprar, ou quando a gente vai numa feira comprar direto da fonte. Quanto carinho, quanto amor, quanto zelo teve que acontecer para aquela plantinha chegar até nós. E é barato, a gente vai pagar lá 5, 10 reais, sei lá, um galho, uma bandejinha, mas todo o amor e carinho que não estão contabilizados financeiramente nisso. O arroz, o feijão, a carne e assim por diante. Quantas pessoas estão envolvidas nesse processo? E quantas vezes nós paramos, a gente agradece pelo alimento, mas quem sabe agradecer pelas pessoas envolvidas no processo com o alimento? Uma chuva como deu essa noite, quantas lavouras foram perdidas, quantas pessoas têm que recomeçar um trabalho. Então, percebam a grandeza que é o nosso universo. Percebam como tudo está interligado. Se eu jogar a boa energia para o universo, muito provavelmente ela voltará para nós. E aí a gente fica cobrando um milho do milharal. Eu dei de tudo para o meu filho, agora ele tem que dar de tudo para mim. Eu não consigo fechar essa equação. Joana de Ângeles traz, inclusive, no livro, a síndrome do ninho vazio. Quando a gente vira para o nosso filho e diz assim, nossa, agora você está criado. Vá para o mundo e vá ser isso, vá ser aquilo, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Quanta carga emocional nós não jogamos em cima dos nossos filhos, dos nossos netos, dos bisnetos e assim por diante. Quantas cargas os nossos filhos não jogam em cima da gente, dizendo, meu pai tinha que ter sido assim, meu pai tinha que ter sido assado, minha mãe tinha que ter sido assim, minha avó não sei das quantas. Percebam que a gente está sempre nessa guerra. Quem deu mais, quem deu menos, tinha que fazer assim, tinha que fazer assado. Mas aí a gente para e pensa o seguinte, 1 milho de um milharal. O que é um milho para o milharal? O que é o valor da nossa vida que a gente recebeu de graça? Que em algum momento os nossos pais pararam a vida deles e foram pensar na gente, e foram conceber
a gente. Então é uma reflexão que a gente precisa nascer agradecendo, né? A gente tem a vida, que é a oportunidade de fazermos de uma outra maneira, é a oportunidade de sermos um pouquinho diferentes, de a gente desenvolver nessa existência mecanismos, conhecimentos, autoconhecimento que vão tornar a nossa encarnação mais leve, mais equilibrada, mais voltada para o conjunto e não só para o indivíduo, né? Não só para o individual. Então, nós precisamos entender que a gente tem alguns compromissos com a gratidão, que a gente precisa desenvolver essa maturidade, psicologicamente falando, da gratidão. Nós precisamos botar na balança tudo que a gente tem hoje e o que a gente faz com isso. Eu tenho muitos bens materiais, beleza. O que você faz com isso? Eu tenho muita saúde. O que eu faço com isso? Eu tenho muito tempo na minha vida. O que eu emprego esse tempo? Quem eu ajudo nesse tempo que eu tenho? Quais são os recursos que a gente preserva na nossa existência? O que a gente quer preservar nas convivências com as outras pessoas? A gente precisa começar a fazer essas fotos nossas e a gente precisa olhar como um álbum de retratos antigos. Não é lindo quando a gente olha lá, quando era pequeno, e depois foi acompanhando seu crescimento. Nossa, meu cabelo aqui era assim, aqui já virou assado, o meu já começou a ficar mais branquinho, aqui começou a cair, eu já não tenho mais tanto, né? Eu não tinha todo esse peso, agora eu tenho algumas coisas que não me pertencem, o peso não me pertence mais, mas está aqui. Como a gente vai lidando e preservando com tudo isso que a gente tem? O quanto a gente enxerga todos os benefícios que nós temos nessa existência. Vejo muitas pessoas, às vezes, reclamando da família. Joana traz um capítulo inteiro sobre a gratidão na família. E aí ela faz alguns questionamentos, né? O quanto nós estamos trocando os diálogos saudáveis, olho no olho, para jogos, para programas de TV, para qualquer um que seja dessas evoluções tecnológicas, como ela fala. O quanto a gente perdeu, né, aquele cheirinho de vó, como eu dizia na minha infância. Nossa, a minha sensação do ano era tirar férias, sair de férias da escola, porque eu sabia que eu ia para casa da minha avó. E aí, aquele momento com ela, aquele dengo, aquela comida feita por ela. Hoje, talvez, eu tenha uma noção muito maior de quanto isso faz falta na minha vida e quanto mais eu poderia, talvez, ter valorizado naquela época isso. Então, o convite de Joana, quando ela fala de família, é para que a gente olhe para dentro da nossa família. A gente não vai ter uma família fácil todo o tempo. Nós vamos ter as pessoas que são mais difíceis, ou até mesmo os mais difíceis estão aqui. E aí, como a gente vai lidar, e como a gente vai se posicionar, como a gente vai deixar o nosso ego andar dentro da nossa família, o quanto nós vamos desenvolver as relações afetivas. Na minha época, minha mãe dizia assim, o almoço está na mesa, era uma vez, e todos nós íamos para a mesa e as refeições eram feitas todas à mesa. Hoje eu tenho amigos que me relatam, cara, a gente criou um grupo de WhatsApp na minha casa para dizer, olha, está na hora do almoço, aí joga no grupo para as pessoas irem para a mesa.
que cada um está no seu mundo virtual, cada um está no seu mundo a parte da família, e aí tem que mandar mensagem. Vou eu lá falar para minha mãe que eu não ia almoçar? Vou eu falar para minha mãe que eu não ia levantar da cama? Então, as relações, elas foram de alguma forma se perdendo. Eu, graças a Deus, eu saí da minha casa, aprendi a lavar, a passar, a cozinhar, a me virar, pelo menos, e depois na vida eu fui desenvolvendo mais gosto por isso, mas eu nunca passei uma necessidade, tanto em alimento, quanto em roupa, quanto em morar sozinho. Quanto a gente prepara e coloca a nossa família numa zona de conforto, fazendo tudo por todos, e depois entra numa zona de reclamação. Ah, mas deixam as toalhas molhadas na cama. Ah, mas quer achar o Daniel em casa, é só seguir o rastro da roupa pela casa. Então, quanto a gente acomoda e depois reclama. Educação é uma coisa que dá trabalho, e dá trabalho ao extremo. Eu, nessa quarentena, como não está tendo aula, eu tenho uma filha de 6 anos, e ela está num processo de alfabetização. Eu, de fato, hoje tiro o chapéu para uma professora de alfabetização. Porque é um trabalho cansativo de educar, educar e educar. Falar a mesma coisa sempre ao quadrado. Então, mas hoje eu consigo despertar o meu senso de gratidão por ter pessoas como a professora da minha filha que se dispuseram a estudar para ser professores. Porque hoje eu consigo ver de forma mais clara o trabalho que tem um professor com um aluno de alfabetização. Então, percebam como o ambiente familiar ele é grande, ele é amplo, e a gente precisa entender quais são as relações que a gente quer manter na nossa casa. Quais são as relações que a gente quer alimentar dentro do nosso lar. Não estou falando que a gente precisa fazer de tudo, que a gente precisa estar todo dia de bom humor, que tem o dia que também a gente não está bem, que a gente também precisa ser cuidado, e a gente precisa que as pessoas da nossa casa, da nossa família, do nosso círculo de amizade, da sociedade que a gente vive, dos amigos da sociedade, que eles entendam como nós somos, autênticos, com os nossos princípios morais, que a gente vai errar, mas que a gente vai trabalhar e reconhecer os nossos erros, que nós vamos, de alguma maneira, ser mais autênticos nas nossas relações. E aí, para a gente caminhar para uma finalização, Joana de Ângeles, ela traz muito um capítulo, A Gratidão pela Vida, que é um pouco de tudo que a gente falou durante esse momento de reflexão que nós estamos tendo. Quando a gente começa a conquistar o discernimento e a razão, a gente começa a pensar que a gente tem em nosso corpo mais de 100 trilhões de células. É célula pra caramba. E elas vão espalhar pelo nosso corpo o que nós estivermos conectados em pensamento. Se nós nos conectarmos com harmonia, com tranquilidade, com equilíbrio, tudo isso vai ser transmitido para o nosso corpo. O pensamento positivo, o olhar com gratidão para tudo que nós temos na nossa vida. Que a gente, se parar para pensar, vai entender, não é pouco, é muito. Nós temos muito na nossa existência.
Quais são os costumes que nós precisamos manter e o que a gente precisa tirar do nosso dia a dia? Quando a gente caminha para um amadurecimento, a gente acaba eliminando da nossa fala a negatividade. Nós começamos a olhar com mais positividade para a vida. Não é aquela pessoa comercial de margarina, né, que está todo mundo bem sempre. Não, não é isso. Mas o nosso olhar para a vida, ele é diferente. O nosso olhar para os desafios, ele é diferente. Tanto é que nessa pandemia nós temos vários casos, pessoas que quase surtaram, pessoas que estão se readequando, pessoas que nunca tocaram num computador hoje estão descobrindo o mundo, pessoas que não tinham, não davam importância às relações, hoje está fazendo falta. Então, essa pandemia, se a gente olhar para ela com lados de olhos positivos, nós tivemos muito crescimento. Lógico que nós temos o luto, nós temos a tristeza de ter perdido pessoas, de vários irmãos próximos ou não. Nós não podemos também virar um coração de pedra, mas nós precisamos entender que era o momento desses irmãos e que agora nós precisamos acolher ainda mais essas famílias. Aí é o nosso amadurecimento no caminhar para a gratidão. 2 frases finais, um parágrafo e uma frase. Quem não tropeça jamais avança. Então é o convite para que a gente bote a nossa cara na rua, a gente tire aos poucos essa máscara do medo de errar da nossa vida. A gente pode errar e a gente não precisa se culpar. Basta olhar com um olhar positivo para esses erros. E, por fim, a gratidão pela vida em todas as formas, como se apresenta em cada indivíduo, é o sublime desiderato a alcançar, pleno e feliz por viver. Então, que nós possamos alcançar essa felicidade pela vida e que possamos agradecer a cada instante, a cada momento que nos dado como oportunidade para que juntos possamos crescer. De forma muito resumida, mas muito resumida mesmo. Era isso que eu queria trazer para vocês. Eu quero, de coração, me colocar como um aprendiz de Joana. Então, eu estou numa escola de Joana tentando decifrar aí as barreiras, uma a uma, que me proporcionam um crescimento fantástico na minha existência, de como eu tenho, de como eu tinha e de como eu estou olhando para a minha vida. Um grande beijo no coração de vocês, estou à disposição sempre que precisar, podem contar sempre com a minha presença aqui.